Pronto? Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos nos organizando aqui para fazer todos os nossos pregadores que vêm aqui no Tirirical, pastores, professores. Nós fazemos a nossa entrevista e nós vamos já começar esse momento especial com o nosso entrevistado, que é o pastor César Moisés. Daqui a pouco ele vai estar falando, mas vamos aí conectando os nossos irmãos para juntos tratarmos aqui de temas relevantes, importantes, sobre a teologia, sobre a fé, sobre a palavra. E você é o nosso convidado especial. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Já vai acompanhando aí, Daniel, como é que já está aí para a gente já... Daqui a pouco tá tudo ok aí? Vamos lá, meus irmãos, quem está participando, também o irmão pode fazer perguntas, nós estaremos aqui respondendo em nome do Senhor Jesus, né? Você pode mandar o link para cá também, Daniel, para mim acompanhando aqui, viu? Muito bem. É o nosso tempo central. Aqui nós estamos na parte da livraria da CPAD, né? Aqui no Templo Central, Campo Tirirical. E hoje se encerrou o nosso a nossa conferência da Escola Dominical aqui no Tirirical. Como preletor tivemos aqui o pastor César Moisés, o pastor Douglas Batista. E pronto. E aqui comigo já está o irmão Rodrigo, que é da Casa Publicadores das Assembleias de Deus aqui em São Luís. Ele é o gerente. O nosso querido amigo, pastor, teólogo, escritor César Moisés. E juntos nós vamos bater um papo aqui muito importante sobre fé, sobre teologia, sobre comunhão, sobre oração, sobre o pentecostalismo, sobre a hermenêutica. E vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus. E você que está aí pode fazer a sua pergunta, né? Então vamos começar orando. Irmão Rodrigo, orando a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, tratando da Tua palavra. Abençoa, Senhor, essa live, que aqui nós possamos tratar de assuntos do Teu reino. Abençoa o pastor Ziel, o pastor César Moisés, que o Senhor abençoe todos aqueles que estarão, ó Deus, assistindo essa live, e que o Teu reino seja propagado, o Teu evangelho, que o Teu nome seja glorificado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos essas coisas, Te agradecemos. Amém. Muito bem, vamos começar. Aqui nós vamos ouvir a apresentação do nosso querido irmão Rodrigo. Ele vai fazer aqui as suas colocações para se apresentar, depois o pastor César, e já estaremos entrando na nossa temática aqui nesta noite. A paz do Senhor a todos os telespectadores. Para nós é uma honra, pastor, mais um congresso realizado pela Assembleia de Deus de Tirirical, foco em educação cristã, essa igreja que tem sido um farol sobre a educação cristã no estado do Maranhão, aqui em São Luís. E temos a honra, né, de termos o pastor César Moisés, que é escritor da Casa Publicadora, né, foi por alguns anos chefe da educação cristã do departamento, escritor de várias obras da Casa. Para nós estarmos uma honra, estarmos aqui prestigiando, e ele trazendo uma palavra, uma palestra maravilhosa. Acredito que os professores de escola dominical conseguiram ali absorver e saíram daqui muito mais instruídos para esse novo trimestre que iniciará a partir de amanhã, né, a segunda aula, mas efetivamente amanhã estaremos iniciando um novo trimestre. Tivemos a honra de estar ouvindo o pastor Douglas Batista ontem e hoje o pastor César Moisés para enriquecer e instruir a cada professor aqui do Campo Tirirical. Muito bem, a palavra do irmão Rodrigo, ele que trabalha aqui na CPAD em São Luís, Maranhão, atendendo o Pará, atendendo o Piauí. E nós queremos mandar aqui o nosso abraço ao nosso pastor presidente, José Wellington Costa Júnior, ao nosso pastor presidente de honra, pastor José Wellington, e ao nosso querido irmão Ronaldo, né, o diretor da nossa casa. Vamos também ouvir as palavras introdutórias do nosso querido pastor César Moisés. Obrigado, pastor Osiel. É um prazer, uma alegria estar no seu canal e podendo falar com os milhares de telespectadores, os milhares de seguidores, né, membros desse canal, que eu tenho o prazer de ouvir os devocionais do pastor Osiel de manhã. Ele faz devocional no Instagram, eu acompanho mais por ali, mas eu sei que também no canal do YouTube isso é transmitido. E é um prazer, uma alegria estar mais uma vez em Tirirical, participando nessa feita desse congresso de escola dominical que tem sido uma bênção, né? A gente tem visto os frutos, a animação,
à disposição dos professores, superintendentes que participaram desse evento e estão aí expressando a sua alegria, o seu contentamento por poder participar desse evento. Pois bem, eu estou feliz por essa oportunidade, estou grato a Deus. O senhor sabe da minha consideração por sua pessoa, pelo seu trabalho literário, trabalho teológico, o trabalho pastoral. O senhor é um homem de múltiplas atividades. Eu não tenho essa capacidade, Deus me deu apenas a capacidade de lecionar e escrever. Mas o senhor não, o senhor leciona, o senhor escreve, o senhor prega, o senhor preside, o senhor pastoreia e tal. Eu tenho admiração pela sua pessoa, pelo trabalho que o senhor desenvolve e me sinto extremamente grato e feliz por estar aqui nessa oportunidade, tanto fazendo o trabalho da gravação das 2 disciplinas para o Instituto Doxa, a disciplina de Hermenêutica Sagrada e a disciplina de Teologia Pentecostal, e participando também do Congresso de Escola Dominical. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, e para nós começarmos, quem é César Moisés? Quem é a pessoa? Quem é o cristão? Porque ninguém vive sem referencial, não é isso, Rodrigo? O apóstolo São Paulo, quando prenderam ele, alguém pensou que ele era um revolucionário, que ele era um carinha de nada, que ele era uma pessoa de nada, e aí ele disse, não, eu nasci aqui, todos me conhecem, não é isso? Todos tinham porque hoje é muito comum, devido à internet, as pessoas surgirem do nada, sem passado, sem história, sem trajetória, e nós sabemos que a vida de cada ser humano, ela é construída. Então ninguém pode surgir do nada, ninguém pode cair de paraquedas. Quem é César Moisés? Muito bem, pastor Osiel, eu agradeço pela oportunidade. O irmão Rodrigo Moura, que é um amigo de muitos anos também, trabalhamos na mesma empresa juntos por alguns anos no Rio de Janeiro. Posteriormente ele foi ser gerente da casa em Natal, hoje está aqui em São Luís, e já pronunciou aí que eu tive a felicidade, a responsabilidade de ocupar a chefia de educação cristã por uma década, quando trabalhei com o pastor Antônio Gilberto. O convite para trabalhar na casa foi do nosso diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, e por ali eu aprendi muita coisa. Foram 14 anos, uma longa trajetória, algumas obras publicadas, e Deus me deu a oportunidade de desenvolver o meu ministério na casa. Eu inicio no interior do Paraná, em Goiuerê, onde aceitei o Senhor Jesus, onde me batizei em águas, onde fui separado ao ministério, e, por bondade de Deus, fiz o curso de pedagogia na Universidade Estadual do Paraná, fui trabalhar na CPAD de 2006 a 2020. Foi o período que nós nos conhecemos, né? Eu conheci o senhor, e desde então temos uma amizade desenvolvida muito boa desde esse tempo. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de pedagogia, estudar cursos livres de teologia, até que fiz uma pós-graduação lato sensu em teologia na PUC do Rio, e posteriormente, né, agora recentemente, no ano de 2021 a 2023, eu fiz o mestrado em História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No ano passado, a nossa dissertação recebeu uma moção honrosa da universidade com o tema de perseguição, exílio e cooptação dos místicos, o caso de São João da Cruz, que foi um monge espanhol. Então a gente também trabalha, também desenvolve um trabalho intelectual, um trabalho teológico, e desenvolve as palestras, os estudos pelo Brasil já há cerca de 25 anos. Aí você está conhecendo a pessoa, a figura do pastor César Moisés. É casado, né? Casado, muito bem casado. Aí tem filhos. Tem a minha filha, que é coautora da minha teologia, Isso. da nossa teologia sistemática carismática. Isso, que nós vamos já falar dela daqui a pouco. Então, nós queremos dizer a todos, eu já li algumas obras do pastor César, e a última que eu fiz a leitura, porque eu tenho todo ano um programa de leitura, então vou selecionando as obras que eu vou lendo. E eu comecei lendo a dele. E a obra que eu estava lendo, que ela é um pouco volumosa também, que na verdade é a sua obra sobre o pentecostalismo, né?
Pentecostalismo e pós-modernidade. Isso, pentecostalismo. Lá eu li, você conta a sua história, de quando você mandou o primeiro artigo, não é isso? Para a CPAD. Tem uma história. Você conta da sua fé em Deus, da sua crença, do seu aspecto familiar. Porque todo mundo que tem uma história tem a família, né? Tem o seu lar, tem a sua vivência social e espiritual, né? Então, eu li aquela sua obra e nós vamos começar aqui. Os irmãos podem participar, os irmãos que estão aqui, tanto pelo da igreja como pelo nosso, podem participar. O Daniel está ali e ele vai observando aí as perguntas e vai fazendo aí, viu? Então vamos lá. Primeira pergunta: o porquê desta obra que o Senhor lançou pela Casa Publicadora, essa que eu estava lendo? O porquê dessa obra? Essa obra, pastor Osiel, ela reúne 14 textos que foram produzidos ao longo de muitos anos. Começando o primeiro texto publicado em 1999, foi o meu primeiro artigo que foi publicado na extinta revista Pentecostes. Ele fala sobre se o Pentecostes é uma realidade diária ou apenas um slogan. Então há uma historicização do movimento pentecostal, muito breve. E aí nós desenvolvemos textos que convergem com o tema da pós-modernidade. Na primeira parte da obra, nós temos 11 capítulos que versam sobre pós-modernidade. Só que são capítulos cujo referencial teórico era a teologia reformada. Eu estava num período ainda de encantamento com a teologia reformada, porque eu acho que quase todos nós passamos por esse período. E aqui isso não significa um desprezo pelos nossos irmãos reformados, não é nada disso. É simplesmente uma colocação que eu estou fazendo. Havia uma convergência com a teologia reformada que, por natureza, demoniza a pós-modernidade. Só que não mostra outros aspectos da pós-modernidade. Ou seja, há aspectos da pós-modernidade que são positivos. E na segunda parte, são artigos que convergem com a pós-modernidade, mostrando aspectos positivos de algumas formas de filosofias pós-modernas que convergem com aspectos do pentecostalismo. Por exemplo, a valorização da espiritualidade, o aspecto sobrenatural. É uma coisa que na modernidade, no período da modernidade, foi demonizado. Nada que fosse sobrenatural poderia ter lugar na modernidade, porque a modernidade foi marcada pelo racionalismo. E nesse período, os nossos irmãos reformados desenvolveram, por exemplo, o catecismo de Westminster, a confissão de Westminster. Então, tudo que você vê ali, inclusive a parte do cessacionismo, está condicionado pela filosofia da modernidade, que é uma filosofia antissobrenaturalista. Então, qualquer pessoa que se fundamentar na teologia reformada precisa entender que ela foi desenvolvida nesse período em que o racionalismo predominava e que, por isso, qualquer coisa que fosse sobrenatural não tinha espaço. Já com o colapso da modernidade, do projeto da modernidade, eles que inclusive dizem que é um projeto inacabado, a modernidade não se concluiu, porque ela prometia criar o paraíso na face da terra. Inclusive, o amilenismo, você encontra isso na Teologia Sistemática, que a CPAD lançou, excelente, em 1996, editada pelo Stanley Horton. O primeiro capítulo, que fala sobre o panorama histórico, cujo autor é o Gary McGee, ele diz que, desde Charles Darwin até Charles Hodge, todos esses pensadores foram influenciados pelo pensamento racionalista. Então era fácil ser amilenista nesse período, porque o racionalismo, a modernidade, prometia criar o paraíso na Terra. Então era fácil não acreditar num período milenial, e sim acreditar que gradualmente, através das ações humanas, nós construiríamos o paraíso e Jesus Cristo viria só para descerrar a fita simbólica. Só que existiu outro grupo que pensou diferente, falou, não, o mundo não está melhorando, o mundo está piorando, gradualmente piorando, e a gente precisa evangelizar, porque senão muita gente vai para o inferno. As igrejas estavam virando museus, as igrejas estavam esvaziando, as igrejas reformadas na Europa, isso não é novidade, e isso se deu não por causa, isso se deu já no período do século XVIII. Isso não se deu por causa da teologia liberal, propriamente, como alguém diz. A teologia liberal é do século XIX. Esse esvaziamento do século XVIII é por causa do cessacionismo. Ou seja, uma fé
que não tem espiritualidade, que não tem experiência com Deus, ela pode virar filosofia e pode, quando a filosofia a qual ela está atrelada, que no caso era o racionalismo, sucumbir, ela sucumbe junto. Por isso que nós não podemos fazer esses concordismos filosóficos com o espírito da época. Porque se você faz e depois passa esse espírito da época, você passa junto. Por isso que a teologia, ela faz um diálogo com a filosofia, e o senhor é um doutorando em filosofia, então melhor do que eu sabe disso, mas ela não pode criar uma dependência absoluta, porque quando essa filosofia prescrever, aí a teologia que está atrelada a ela prescreve junto. Pois bem, então, na segunda parte, eu mostro que nós temos convergências com alguns aspectos de algumas filosofias pós-modernas, sendo a espiritualidade uma delas, sendo a valorização da vivência comunitária outra. Essas questões, assim, elas são convergentes com aspectos da teologia pentecostal. Então, esse livro foi escrito para contemplar os nossos irmãos pentecostais e dizer: a nossa fé, ela não é irracional. Ela é de uma racionalidade diferente do racionalismo moderno. Ela é de uma racionalidade que valoriza, por exemplo, o aspecto sobrenatural, que já tem dentro de algumas filosofias da pós-modernidade esse tipo de valorização. E essa obra alcançou uma repercussão tão positiva que o irmão Ronaldo resolveu destiná-la também à publicação em espanhol. Isso aconteceu em 2018, foi lançado em 10 de agosto de 2018, na editorial Patmos, na Expolite, que acontece em Miami. Eu estive lá com o irmão Ronaldo, mais alguns colegas da nossa CPAD na época, lançando o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, que hoje, por bondade e misericórdia de Deus, já é livro citado em teses de gringos nos Estados Unidos. Então hoje nós não estamos só importando teologia da América, mas estamos exportando a nossa teologia pentecostal também. Eu creio que isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e uma alegria para nós brasileiros. Isso, porque eu li a sua obra e eu vi também hoje a sua ministração aqui, e há um filósofo, eu não vou citar o nome dele aqui, porque alguns dizem: ele não é acadêmico, ele é um filósofo natural, é um pesquisador, mas ele diz algo muito interessante nas obras que ele escreve. Ele diz que esses termos, antiguidade, modernidade, pós-modernidade, são fabricações. É isso? São fabricações. E se você observar pelo próprio registro bíblico, agora eu vou misturar os dois, porque a gente, mesmo estudando lá fora, mas a gente sempre está ligando com a Bíblia diz que nos tempos de Noé, é isso? Casavam e davam-se em casamento. O que mudou de Noé para cá? O espírito do homem é o mesmo, a natureza humana é a mesma. O que, na verdade, muda é simplesmente a questão da evolução das coisas. Mas o espírito do tempo, por isso, o Heidegger, em uma obra que ele escreve, ele tenta mostrar isso dentro do campo da fenomenologia, ele tenta mostrar isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o homem, nesse seu espírito, ele constrói, ele desenvolve, mas como diz o apóstolo João, ele diz no 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas, 1 João, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele fala: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba. São coisas que nunca se alteram ao longo do processo da existência humana. O que nós temos? Nós temos filosofias pontuais que vão surgindo dentro desse traçado histórico que o homem está presente e que, na verdade, ele cria alguns termos para aquilo ali. Mas a natureza desse ser humano, ela é a mesma. E quando você vai para o campo da pós-modernidade, o Alistair McGrath, ele fala isso na própria obra dele, quando ele trata da pós-modernidade, e dos teóricos que não tem nada a ver com a teologia, mas trata da pós-modernidade, é que enquanto você está na modernidade, você tem a centralidade. Mas lá na modernidade, eles queriam que a religião seguisse seu caminho, né? E queria que a ciência tivesse seu caminho próprio. Na pós-modernidade, o que acontece? Não despreza a crença de ninguém. Não é isso? Não despreza
o sobrenatural de ninguém. Ou seja, ele avalia o pensamento de cada um. Então, eles deixam essa abertura. O que nós queremos dizer aqui é que quando eu li a obra do pastor César, eu não vi nenhuma contrariedade em relação à nossa doutrina, negando os dons, negando o sobrenatural. Aliás, o senhor ressalta a importância do sobrenatural e de não dar ênfase à cessação. A cessação ela é datada. Ela é produto da modernidade. Era fácil negar os milagres da modernidade porque o racionalismo estava derrotando todas as coisas. Mas quando a modernidade sucumbiu às duas guerras mundiais, não produziu paraíso na Terra, aí o que aconteceu? O homem não sem integridade, aí retorna novamente isso. Só que os feitos com a filosofia da modernidade que negava o sobrenatural. Aí começou o problema. Porque aparecem os reavivamentos pelo. O primeiro reavivamento não é Azusa e Texas. Não. É Keswick. As conferências Keswick. Então, é na Inglaterra. Então você vê o reavivamento, o movimento reavivalista acontecendo no mundo na época, por quê? Porque sucumbiu o projeto racionalista e volta de novo a necessidade de espiritualidade. Só pegando aqui o acompanhamento dele, o que acontece? O que o pastor César está dizendo, e eu também concordo, é porque quando o teólogo ele tenta racionalizar a fé, tenta racionalizar o sobrenatural, vai determinar fechar as portas para o agir de Deus constantemente na história. Exatamente, pastor. Não é isso? Porque, e foi isso que fizeram com a escatologia, porque quando você para o prêmio lá atrás, eles tinham a fé literal na volta de Jesus, na iminência, mas aí quando entrou o próprio, em 313, quando vem para o poder Constantino, a igreja então pensou, não, agora nós já vivemos o reino de o Deus. reino de Deus. E quem proclamou isso foi Eusébio de Cesareia, viu? E isso aí, Bispo imperial. pronto, aí o que acontece? Nesse particular, aí vem não, agora tudo vira milenista. Isso, porque agora não precisa ter uma intervenção, porque está tudo bem. E aí foram as desgraças do tempo. Por quando isso que teve que ter reforma. Pronto. Desagou na reforma. E isso aí Século XVI. vem para a reforma, mas do lado de fora, que ninguém orou, David Hunt diz isso, que ninguém orou, do lado de fora, sem a ação nossa, Deus estava trabalhando. Estava trabalhando. Que aí quando veio as duas guerras mundiais, como o senhor falou, eles disseram, não, a modernidade não entregou o que ela prometeu. Não criar entregou. o paraíso na Terra. Então eles entenderam o seguinte, vamos voltar de volta. Exatamente, vamos buscar da cultura antiga o que nós perdemos. E a espiritualidade foi uma delas. Foi uma Só delas. que os nossos irmãos reformados não quedaram. Isso. Eles não deram o braço a torcer. Verdade. Não revisaram a teologia. E aí, o que é mais fácil fazer? Vamos demonizar quem tem experiência. Pronto, e aí o que acontece? Há um teólogo que diz que até mesmo a igreja primitiva, ela, quando aparece no cenário, nós sabemos que o texto bíblico é canonizado. A igreja primitiva não. A igreja primitiva, ela está em andamento e ela não tem ainda uma maturidade grandiosa em assuntos teológicos. Não, não tem teologia ali ainda. Não tem. Está acontecendo a história. Está acontecendo a história. E você vê um Pedro que Deus vai ter que tratar com ele porque ele era cheio de escrúpulo. Exatamente. Você vê um Pedro que Paulo vai repreender ele no capítulo 2 de Gálatas. Porque ele age de forma então, disfarçada, né? E isso, ele não estava ainda... isso é tão sério que eu li um teólogo que diz que Paulo achava que ia participar do arrebatamento. Sim, a iminência para ele. Jesus estava ali, às portas. Estava ali. Aí ele entendeu depois, pelo andar da carruagem, que ele não ia ser. Quando ele estava para morrer, ele disse, agora eu estou sendo oferecido como libação. Não é assim? Então, por que é importante? Os pais da igreja não puderam fechar a teologia. Não. A igreja primitiva não podia fechar. Exatamente. Então, nós temos que entender que o sobrenatural de Deus estava agindo em Daniel 2:21. E é interessante, pastor Osiel, o senhor está falando aí do fluxo da história, que ele é maravilhoso, e a história não encerrou. Não. Nós estamos aqui por isso. Se ela tivesse encerrado, né, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui na face da Terra porque a história, o seu fluxo continua. Então veja só. Classificar os grupos cristãos, carismáticos, pentecostais, né, como não protestantes, por conta de nós não subscrevermos a Confissão de Fé de Westminster ou a Convenção de Chicago, é um erro. Sabe por quê? Porque as únicas coisas que podem definir alguém como cristão, e isso foi definido lá na patrística,
são os 4 primeiros concílios. Niceia, Constantinopla, Isso. Éfeso e Calcedônia. Isso. O que foi definido nesses 4 concílios, que vai do 2º século ao 5º, é o que define os grupos como ortodoxamente cristãos. E tudo isso nós concordamos na nossa declaração de fé, por exemplo, das Assembleias de Deus no Brasil. É verdade. Não existe nenhum ponto da declaração de fé ali que choca com qualquer ponto dos 4 primeiros concílios ecumênicos da fé, que é o que define a fé. Não é a confissão de fé de Westminster, como também não é a declaração de fé das Assembleias de Deus que define alguém como cristão. Define alguém como assembleiano. Isso. A confissão de fé de Westminster define alguém como reformado. Isso. Agora, como cristão, são os 4 primeiros concílios. Verdade. Então, essa obra que eu li do pastor César, ela não contraria a doutrina pentecostal, ela ratifica a doutrina pentecostal, ela dá ênfase ao ponto do uso dos dons. Inclusive, eu li lá sua obra e você fala até mesmo sobre essa questão de não tolher, mas também não de liberar. Eu vi o seu equilíbrio nessa particularidade. Então, eu li a obra e vi que há, na verdade, uma consonância com toda essa perspectiva bíblica e da visão pentecostal. Não é isso, Mondri? César tem como marco, né, para solidificar realmente a nossa doutrina, solidificar, realmente proporcionar aos irmãos a compreensão e realmente a entender melhor as nossas doutrinas. Como ele disse, a base da nossa doutrina, ela é pautada na palavra de Deus e inalterável, porque a palavra de Deus ela é inalterável. O que eu queria mostrar é a racionalidade da fé pentecostal. Não o racionalismo, Isso. a racionalidade. A razão pensante. Isso, ela da tem. fé pentecostal. Ela tem. Porque É isso que eu queria mostrar com essa obra. Lógico. E o que acontece? Nós temos que analisar, quando o Rick Nanes escreve Pentecostal de coração e mente. Pentecostal de coração e mente, nós temos que entender, Dave Hunt também naquele livro Em Defesa da Fé, que foi lançado pela CPAD, Sim. ele diz o seguinte: quando você olha para os céus manifestam a glória de Deus. Você não depende da razão para crer em Deus. Mas quando você crê em Deus, a razão, ela é uma ajuda nessa análise de você também confirmar. Sem dúvida. Não é Uma isso? espécie de teologia natural. Pronto, a teologia, uma espécie de teologia natural. E o próprio Senhor Jesus chamou nós para isso. Chamou. Não foi? Ele disse bem claro: olha, vocês podem observar que eu mando a chuva, eu mando o sol, eu faço tudo crescer. Então, o que acontece? Nós não somos racionalistas para dependermos da razão para crer em Deus, mas nós temos razão para entender que a nossa fé tem uma lógica. Exato, é isso aí. A Exatamente. nossa fé tem um eixo. Eu não sou pentecostal alienado. Eu não sou pentecostal absorto. Eu não sou pentecostal fora de uma lógica bíblica, de uma lógica histórica. Agora, isso é importante que o senhor citou agora. A lógica bíblica, que nós podemos também chamar de lógica da fé, Isso. é sempre importante entender que ela não é a lógica filosófica. Isso. Porque a lógica filosófica ela é limitada. Ela tem um valor, ninguém vai desprezar de maneira nenhuma, mas ela é limitada. A lógica bíblica ela vai além. Ela vai além. E essa lógica bíblica é Toma Hebreus 11:4. Isso, eu já ia citar. Quando você vê o escritor, ele diz assim: vocês estão rodeados. Ele está falando que nós temos que ter uma razão para crer que era possível viver uma fé num mundo marcado por tristezas, por lutas. Quando o Soren Kierkegaard ele fala sobre essa fé cega, ele está falando que a fé ela vai além da razão. Vai além da razão. Essa nossa fé, ela vai além da razão, mas ao mesmo tempo essa fé ela me chama para a compreensão, de que eu não tenho uma fé alienada, solta, sem causa. Então, quando ele fala sobre a fé que é um salto no escuro, quando ele fala de Abraão, partiu sem saber para onde ia, Abraão não era um louco. Porque tem muito irmão que entende isso diferente. Abraão estava sendo orientado por Deus. Na verdade, a nossa fé ela é suprarracional. Essa é uma expressão correta. Suprarracional. Verdade. Ela está numa categoria que os instrumentos do racionalismo lógico não apreendem, não captam. Por exemplo, eu sempre expliquei isso. Se você quiser explicar a encarnação e a ressurreição do Senhor Jesus com base na lógica, você destrói a lógica. Verdade. Ou destrói a fé. É. Mas se você entender que são coisas que escapam do campo
da explicação lógica, porque são coisas que nunca aconteceram, ou seja, encarnação é coisa que nunca aconteceu. A de verdade. Jesus é única e exclusiva. E a ressurreição é coisa que nunca aconteceu. A de Jesus é única e exclusiva. Teve revivificação, as pessoas voltaram a viver e depois voltaram a morrer. Agora, ressurreição com um corpo glorificado, Jesus é o único. É a verdade. É o primeiro. E você falando aqui, eu acho muito lindo quando o Soren Kierkegaard, porque eu trabalho muito ele diz o seguinte, olha, ele diz, vamos observar, tem coisas que a razão nossa, a nossa lógica, ela não entende e ela joga isso para o próprio campo da fé. Sim. Não é isso? Porque tem fé lá também. Tem fé. Tem fé lá também. Você sabe que tem fé. Precisa. Ele está dizendo assim, ó, isso aqui não faz parte do nosso campo. A gente não consegue apreender, não consegue explicar. Aí ele diz, então, eu recorro. É aporia. Isso, é aporia. a verdade. Entendeu? Então, não vejo essa questão. Então, estou aqui hoje para dizer isso. E que a Casa Publicadora lançou uma obra que, na verdade, é bom. Leia primeiro a obra. Mas antes de ler, é o seguinte, quando eu vi falar em pós-modernidade, e eu vi... Pronto, eu vou citar o nome dele. Eu vi o Olavo de Carvalho, eu li, e ele desfazendo de toda essa ideia, que é uma... Mas depois eu fui analisar, não é só ele que tem essa ideia. Outros acadêmicos, doutores, seguem a mesma linha dele. Ele mostra isso. Entendeu? Porque tem muita gente que vai na onda, na criação do momento. Então, essas questões, elas devem ser analisadas. E o irmão que é teólogo, que é um pesquisador, quando ele olhar uma obra, não julgar logo ela apenas por um olhar. Leia outras obras e perceba. Mas o que fulano também diz sobre esse assunto? Não é assim? Exato. O que fulano pontua sobre esse assunto? Então, é muito importante você analisar, porque uma coisa vai ajudando a outra. Você, ele disse isso aqui, mas eu vou ver quem pensa dessa forma. Exato. Não é assim? Para se informar, né? Para se informar. Eu, quando vou entrar no assunto, e isso eu tive uma professora que ela dizia para mim, se você tiver 4 pessoas, 5 pessoas, siga a regra bíblica. O testemunho de 3. A Bíblia de 2, não é isso? 3. Aí eu sempre busco 5. Quando eu vou falar um assunto que a pessoa vai me questionar, eu já tenho 5 pessoas que também concordam comigo. Ou seja, eu estou ultrapassando a regra da Bíblia. Eu tenho 2 a mais. Para não dizer assim, é uma ideia do pastor Oziel. Vocês entenderam? Perfeito. Então, ela me ajudou muito nisso. Minha professora Esté, ela me dizia isso. E eu sigo eu fazia o ensino médio, e ela tinha feito seminário, e ela me deu essa orientação. Ela disse, Oziel, quando você fala só, todo mundo pode lhe criticar. Fale 3, que é a regra bíblica. Não é assim? Exato. Então você não pode só julgar, há um provérbio latino que diz, tema um homem de uma ótica só e de um livro só. Não é assim? Então eu não posso. Porque às vezes eu pego... Não é assim? Rapaz, a pessoa pega, vai criticar o pastor Oziel, mas pergunte primeiro, ele tem base para falar, é da cabeça dele, ele está inventando. O professor César escreveu Pentecoste pós-modernidade. Tem outros que pensam, e há um teólogo que eu estava lendo recentemente, mês passado, ele disse assim, quando eu entrei na universidade, muitas pessoas mexeram com minha cabeça. Mas quando eu fui ler C.S. Lewis, eu vi que eu estava certo. Quando eu fui ler Jonathan Edwards, eu vi ainda mais que eu estava certo. Ou seja, você vai vendo pensadores dentro do campo acadêmico que eles pensam que estão errados, mas quando eles vão para outros, eles veem que estão certos. Que estão certos. Então, é isso. Agora vamos à segunda questão. O que o senhor diz? Eu vou lhe fazer essa pergunta porque eu estava lá, agora recentemente, lá em Campos do Jordão. Um abraço aí ao pastor Ramon. E lá, alguém perguntou para mim no carro, o que o senhor acha da colocação do César Moisés sobre a questão... Ele me perguntou isso, ele perguntou sobre a expressão hermenêutica pentecostal. Vamos lá. Teve essa pergunta Teve. Lá, agora. No carro, recente, é semana, segunda-feira. Eu vi quando o senhor esteve lá. Eu vi que o senhor foi até na Fabad. Isso, fui lá. Mark Lemos, eu vi. Aí, nessa conversa toda aí, na volta, o rapaz vinha dizendo também que leu o seu livro. Sim. E ele tinha a mesma linha que eu, a mesma interpretação. Aí ele disse, pastor, agora eu queria entender do pastor César essa questão da
hermenêutica pentecostal. É possível essa nomenclatura? É possível essa hermenêutica? Vamos lá. Excelente pergunta, pastor Osiel. E excelente porque o senhor é um homem esclarecido, o seu canal é muito prestigiado e eu vou ter a oportunidade agora de falar para milhares de pessoas e permanecer aqui essa fala, essa resposta e esse corte. Vamos lá por parte. Quando eu escrevi o Pentecostalismo Pós-Modernidade, eu reuni os artigos antigos e reuni artigos novos. Sim. 2 artigos novos foram feitos exclusivamente para esse livro. Na parte 2, da segunda parte, né? Porque a primeira parte é o que eu escrevi antes de saber o que era pós-modernidade. Isso. E a segunda parte é o que venho escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade. Ok. Em 2013, eu publiquei um artigo na revista Obreiro Aprovado. Revista Obreiro Aprovado, que é uma revista da Casa Publicadora. E já vai completar agora, essa revista acho que vai completar 50 anos, se eu não me engano. A casa completou 85 anos, né? Dia 13 de março. E essa revista acho que ela vai completar 50 anos, que é editada, se eu não me engano. E eu escrevi na revista Obreiro Aprovado um artigo intitulado, pequeno artigo, bem pequenininho mesmo, acho que 6 ou 7 páginas, Hermenêutica Pentecostal. Em 2013. Só que isso passou batido, ninguém olhou, ninguém prestou atenção. Em 2017, quando foi lançado o Pentecostalismo Pós-Modernidade, eu fiz uma ampliação desse artigo, mas uma ampliação considerável, porque tem 71 páginas esse capítulo no livro. São 71 páginas do capítulo Hermenêutica Pentecostal. Só que eu não sabia, eu escrevi esse capítulo aventando a ideia de uma hermenêutica pentecostal, mas sem saber que existe uma pesquisa no mundo que vem desde a década de 80, foi publicado o primeiro artigo nos Estados Unidos sobre hermenêutica pentecostal em 1984, por teólogos da Assembleia de Deus, inclusive. Então lá eles têm uma trajetória já de 41 anos de pesquisa em hermenêutica pentecostal que eu não sabia. Ok, vamos cortar para cá de novo. O que eu aprendi? Eu aprendi que porque as pessoas às vezes fazem uma confusão entre hermenêutica e exegese. Sim. Exegese é a prática, a aplicação dos métodos de interpretação. A hermenêutica é a reflexão acerca dos métodos de interpretação. Então, a hermenêutica é a filosofia da interpretação, é ciência da interpretação. Tem alguém que... Porque, veja só, você não pode ser exegeta se você não conhecer hebraico nem conhecer grego. Não tem como você ser exegeta. Você tem que conhecer hebraico para ser exegeta de antigo, conhecer grego para ser exegeta de novo. Agora, para você ser hermeneuta, você não precisa saber hebraico nem grego, porque você não é exegeta, você é filósofo de interpretação. Então, a minha discussão com a hermenêutica pentecostal é a seguinte: nós não podemos seguir métodos de interpretação bíblica que promovam o cessacionismo. E alguém diz, não, mas e se o método do cessacionismo está certo? Ok, vamos lá. As pessoas fazem um simplismo, que me perdoe aqui quem faz, com todo respeito, tá? Mas é um simplismo dizer que a escola antioquena é a escola literal e a escola alexandrina é a escola alegórica. É um simplismo, porque quando você estuda profundamente, você descobre que tem aqui em Antioquia pessoas que usam o método alegórico quando é necessário, e aqui em Alexandria, pessoas que usam o método literal quando é necessário. Essa articulação é feita no texto bíblico, porque a própria natureza do texto bíblico exige que se faça esse tipo de calibração. Por exemplo, se você pegar Cantares, eu creio na historicidade de Cantares. Mas se você pegar Cantares para avaliar historicamente só, qual é a mensagem que vai resultar no final? Nós temos um homem casado que gosta de uma mulher casada, e eles não podem viver o amor deles. Porque isso está no livro do Walter Kaiser, que foi publicado pela CPAD. Inclusive, você pode pegar lá, ele explica certinho que Cantares é a história de um homem que ama uma mulher que ele não pode tê-la. É interpretação histórica. Mas como é que os pais da igreja interpretaram Cantares? É uma relação da igreja com Cristo. De forma alegórica. Porque se você for interpretar só literal, você vai ficar só com uma história cuja história o desfecho é complexo. Então você precisa alegorizar. E existem textos que são alegóricos por si. Parábolas, como... Por exemplo, tem muita gente que gosta de tratar os salmos, e os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo, estão aí no texto bíblico justamente por isso. Mas são... É literatura que tem uma forma poética
e tendo a forma poética, tem licença poética. Então você não pode pegar o Salmo hoje. Por exemplo, meu pai. Meu pai lia o Salmo 90 como uma lei. Não, o homem só pode ver até 70 anos. Se ele passa disso, ali está escrito, é canseiro e enfado. Quem chega a 80 já está cansado e enfadado. O Salmo 90 é atribuído, a autoria dele a quem? Moisés. Com quantos anos Deus chamou Moisés? 120. 80. A chamada, 80 anos. Isso. Moisés escreveu dizendo que acaba a vida livre. Deus falou, pois é, Moisés, vou mostrar para você que não acaba não. Então você vai começar com 80, vem para cá. Vai tirar o povo do Egito. E ele foi até 120. Aí você vai dizer, ué, mas o próprio Deus que inspirou Moisés contrariou agora, porque ele, em vez de fazer Moisés encerrar com 80, ele chamou com 80. Então, você percebe o quê? Que aquilo ali não é uma lei. Aquilo não é uma lei, você não morre com 80 anos. Era um reflexo da época, né, pastor? Exatamente. Das necessidades que colocavam o homem viver aquela... E o que eu consigo Hoje, ver? As pessoas vivem realmente muito mais anos por conta da medicina Exatamente. avançada. Mas o que eu consigo ver ali? Rodrigo e pastor Osiel. Moisés, com certeza, estava desiludido quando ele escreve aquilo ali. Eu vou morrer, vou passar para a eternidade e não vou ver o meu povo sair do Egito. Aí Deus fez o quê? Chamou ele, empoderou e mandou ele voltar lá no Egito com 80 anos. Exatamente com a idade que ele disse que acaba. Olha, preste atenção, isso é uma mensagem. Então, quer dizer, se você for ler o Salmo e fazer dele uma lei, está contrariando o que está dizendo lá no texto. E usa o próprio escritor do texto para contrariar. O que ele diz como se fosse... Mas ele não disse uma lei. Ele disse uma coisa que é clara, a pessoa com 80 anos está chegando numa fase que já está, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que os métodos históricos, eles têm o seu valor, só que os pesquisadores, os métodos históricos fizeram o quê? Fizeram uma classificação do texto bíblico. E entre essa classificação do texto bíblico, classificou o Novo Testamento de forma equivocada. Como é que classificou? O senhor vai se lembrar das Bíblias antigas. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, biografia. Atos, história. Doutrina, epístolas. Isso. Só que isso é uma classificação errada. Porque evangelho não é biografia. Evangelho é teologia. Contém elementos biográficos e tudo que contém ali, historicamente, é provável. Aconteceu. Porém, não tem a finalidade informativa, tem a finalidade instrutiva. Porque aqueles textos não foram escritos na época que aconteceram. Foram escritos muito posteriormente, no ano 70. Então, aqueles textos têm uma finalidade instrutiva. E eles não estão, não é só os livros da Bíblia que não estão em ordem cronológica. Inclusive, os capítulos também de muitos livros não estão em ordem cronológica. Os evangelhos é um sinal disso. Então, só que quem que descobriu isso? Você pega o 2º capítulo da Teologia Sistemática, do Stanley Hort, que eu já fiz alusão hoje aqui, lançado pela CPAD. Você pega ali, no 2º capítulo, Fundamentos Teológicos, os dois autores americanos, explicam que a crítica bíblica foi desenvolvida após a reforma. E tanto conservadores quanto liberais trabalham com ela. A alta e a baixa crítica. Então veja só. As ferramentas desenvolvidas com a crítica textual descobriu, por exemplo, que os textos dos evangelhos não são unicamente biográficos, são narrativas. E qual era a forma mais utilizada no passado para se ensinar as crianças, se ensinar os jovens? Contando histórias. Então, o texto tem uma finalidade instrutiva. Só que foi criado na teologia reformada, na hermenêutica reformada, uma ideia assim. Os textos dos evangelhos e de Atos são descritivos. E os textos das epístolas são prescritivos. Só que essa afirmação contraria aquele texto que o senhor citou na sua palestra da quinta-feira, quando Paulo diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O senhor acha que os evangelhos e Atos foram escritos só para entreter o pessoal? Não, de forma alguma. Eles foram escritos para instruir, para ensinar. Toda ela é instrutiva, é doutrinária. Não pode separar. Então, mas essa separação foi criada pelo método da hermenêutica reformada. Então, nós precisávamos... O Derek, aquela obra lançada pela CPAD, ele fala isso também. O Jack Deere, sim, no Surpreendido pelo Poder do Espírito. Ele fala exatamente isso também. E ele chama de hermenêutica antissobrenatural. Isso, é. Que não pode ter. E ele era do seminário de e Dallas. E também, muitos irmãos pedindo orientação, naquele livro que tem o Eugene Peterson, da hermenêutica, é um pequenininho, eu me esqueci agora o tema, ele fala algo muito interessante.
ele pega a hermenêutica que trata de livros e ele pega a hermenêutica que trata da palavra, que é diferente. Ah, sim. A hermenêutica especial. A hermenêutica, por exemplo, e ele diz, porque é o seguinte, só que ele diz que essa hermenêutica especial, que nós estudamos assim, né? Hermenêutica secular E a sagrada. e a sagrada. Só que ele diz o seguinte, a sagrada, ela não está no viés da mesma linha que nós estamos pegando a sagrada, mas a mesma sagrada que eu pego para interpretar o texto bíblico, eu estou pegando para interpretar qualquer outra obra. Porque eu não me abro para Deus, eu tranco ele dentro do texto e eu não deixo ele falar como o texto está falando. Aí a Bíblia não é um livro vivo. Pronto, é verdade. Porque é só um cadáver para ser dissecado. Pronto, o que ele diz? Ele diz o seguinte, Jesus diz assim, se vocês creem em mim, se vocês acreditar no que eu estou falando, vocês vão fazer coisas maiores. Não foi assim? Foi. E ele disse, deixou isso claro. Então, quando a gente lê o texto bíblico, eu tenho que entender em Hebreus 4:12 que não é um livro de direito que eu tenho que seguir à risca aquela hermenêutica. Ela é um livro vivo, a Bíblia é um livro vivo. Ela tem um destinatário original, mas ela fala pra gente hoje como se nós fôssemos o destinatário original. Então, naquele livro que tem essa colocação, ele diz que nós matamos também a hermenêutica bíblica. Sim. Por quê? Porque ficamos frios e presos. Ó, vou dar um exemplo. Eu tive uma tese rejeitada porque eu fui falar a hermenêutica espiritual de Paulo. Aí eles... E era uma hermenêutica espiritual. Era. Quando Paulo... eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, quando Paulo diz, e todos beberam da pedra, e a pedra era Cristo, Paulo tinha uma hermenêutica... alegoria. E ele tinha uma hermenêutica judaica, não tinha? Tinha. Mas agora, ele viu que a pedra lá, quem era? Era porque agora ele passou a ser crente. O que mudou Paulo? Foi a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Então é isso. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, nós temos que ter todo o cuidado com essas questões de ver a nossa hermenêutica apenas como hermenêutica secular. Normal, sim. Normal. Senão, eu não vou acreditar que o texto bíblico é vivo para falar comigo hoje, de modo sobrenatural. Eu só vou dizer assim, o que está escrito foi escrito para lá. E aí vira uma peça de museu. Vira uma peça de museu. E foi isso que foi feito. Agora, eu queria dizer para os irmãos que a nossa convenção geral, através... Só um minuto. Meus irmãos, daqui a pouco, nós já vai começar a escola daqui a pouco, não é isso? Então nós já estaremos encerrando. Mas só, faltam quantos minutos aí? 7 minutos. E aí eu quero que ele feche isso aqui e eu quero que ele apresente essa obra. Só vou falar isso aqui. A nossa comissão de apologética e o Conselho de Doutrina da CGADB, das Assembleias de Deus, apreciaram o tema da hermenêutica pentecostal no ano de 2021 e publicaram um manifesto no nosso órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, Mensageiro da Paz, legitimando a expressão hermenêutica pentecostal, dizendo que não é liberalismo teológico, como alguns, né, andaram esparramando por aí, desinformando as pessoas, fazendo críticas desqualificadas, fazendo críticas que prejudicaram pessoas. Por isso que eu estou dizendo aqui, se você for um homem de um livro só e de uma visão só, você vai ficar bitolado. Quando eu li o livro lá organizado, veja se vocês acham aí, a hermenêutica, que foi organizada até, tem o Eugene Peterson, tem vários escritores, tem o Gordon Feel. Então, eles falam sobre isso. E eles dizem que muitos morreram por causa desse tipo de hermenêutica. O Jack Deere diz, no Surpreendido pelo Poder do Espírito, que muitos tradicionais, conservadores, criticam os liberais ao usar uma hermenêutica sobrenaturalista. Só que eles fazem a mesma coisa em relação aos pentecostais. Ele diz isso. E ele diz algo muito interessante nesse livro dele. É isso aí. Essa obra, pois tem esse capítulo da hermenêutica, mudou muito assim a minha mente, porque eu também estava assim. Estava fechado. Eu estava fechado. Eu estava fechado. É por isso que eu estou dizendo, eu estava fechado. E quando você lê o Gordon Feel, ele fala na hermenêutica do Espírito, né? Ele tem uma obra, Escutando o Espírito no Texto. Isso. Foi minha filha que traduziu, foi lançado pela Thomas Nelson, Escutando o Espírito no Texto, onde ele diz que a exegese precisa da experiência. E olha que o Gordon Fee é um acadêmico respeitadíssimo no mundo. Por isso. Não é só no meio pentecostal. E ele está nessa obra aí, viu? Você pode botar aí pro povo, tem os vários autores. Eu vou querer comprar uma dessa, que eu não conheço. Não. E eu li essa quando eu li esse artigo, eu fiquei surpreendido. Por isso que nasceu em mim a ideia dessa tese,
falando da hermenêutica espiritual. E se eu não me engano, eu falei com o senhor do Lério Hurtado, que Sim. tem na obra dele Senhor Jesus Cristo, ele Isso. fala de exegese espiritual. Isso. O Bernard McGinn é um autor americano especialista em mística, que fala de exegese mística. Que os primeiros cristãos, todos eles, usavam exegese mística. Isso. Então, Então é legitimado hoje pela própria CJDB, só para ficar claro Isso. que quando a CJDB legitimou, acabou a gritaria de que era heresia e liberalismo teológico. Acabou. Tinha uma gritaria na internet aí. Era eu que defendia. Mas quando a CJDB legitimou, acabou. É o mesmo caso eu acho interessante quando o George Lard ele fala sobre as linhas escatológicas, ele diz assim, olha gente, não pensem que quem é a milenista ou pós é liberal. Nem todo Foi o mundo... que o pastor Ezequias disse. Não é isso? Não é liberal. A gente tem um mau costume de achar que quem pensa diferente da gente é liberal. Não é isso. É por isso que eu escuto, eu muita participo. ignorância. Uma pessoa perguntou para mim por que eu estava fazendo um curso teológico numa universidade federal. É porque eu só posso criticar o outro se eu conhecer o pensamento dele. Sim. E o problema nosso é que às vezes nós queremos criticar os outros Sem só conhecimento. sem um pensamento, não é isso? Do outro. E aí a gente cai no ridículo. E por isso que é muito importante fazer isso. E essa sua obra, o que ela representa, o que ela significa, qual o motivo dela? Pastor Osiel, essa obra, ela foi desenvolvida, sendo gerida por muitos anos, e a gente percebia assim, isso aqui é uma obra escrita por pentecostal, mas ela não tem um conteúdo pentecostal. Parece uma coisa contraditória. Porque tem que ser escrita com pressupostos pentecostais. Então essa obra foi escrita com 4 pressupostos pentecostais. Primeiro, sinergismo. Não dá para explicar o que é sinergismo. Isso. Segundo, sobrenaturalismo. Terceiro, dinamismo. E quarto, continuacionismo. Esses 4 pressupostos nutriram a nossa mentalidade na hora de elaborar essa obra. Porque tem muitos colegas que vão fazer teologia, mas ele acaba reproduzindo teologia reformada porque ele não consegue entender que a nossa prática de fé pentecostal precisa vir para a nossa teoria na hora de desenvolver teologia. Ele não consegue trazer a prática que ele vive na liturgia, no dia a dia, a vida atravessada pela espiritualidade, ele não consegue pegar isso e trazer para o teórico. E nós fizemos isso. Essa aqui é uma obra que tem 2 partes, são 1.800 páginas, e tem a seguinte parte. A primeira parte é a introdução teórico-metodológica. Tem 2 capítulos explicando a metodologia que nós utilizamos para desenvolver os nossos argumentos. Isso. A segunda parte são análises doutrinárias. E aí nós analisamos a doutrina de Deus, só que análises doutrinárias com conexão pneumática. O que essas análises doutrinárias têm a respeito da pessoa do Espírito Santo? Então analisamos a teologia como doutrina de Deus na perspectiva pneumática, a pneumatologia na perspectiva pneumática, tem mais de 900 páginas de pneumatologia, e isso é um feito mundial, porque você não encontra numa obra de teologia sistemática nenhum capítulo de pneumatologia. Às vezes nem tem capítulo de pneumatologia, e quando tem é pequeníssimo, né? Diminuto. E mais as outras doutrinas, cristologia, antropologia teológica, martiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia, todos eles desenvolvidos sob uma perspectiva pneumática. Pronto, meus irmãos, eu conversei aqui com o teólogo, pastor César Moisés, e nós temos muitos livros que foram lançados pela casa, a obra está lançada pela Thomas Nelson, não é isso? Isso. Que vocês podem adquirir. Como é que faz para adquirir ela? É só ir lá no meu Instagram, PR César Moisés, e clicar no link que está lá na bio. Pode ir no Instagram da Séfora Carvalho também, que é minha filha, e clicar no link lá que está na bio dela também. Ali você adquire com desconto especial, porque tem um link ali. Ou nas lojas da nossa CPAD, por exemplo, como aqui em São Luís, nós tínhamos 20 boxes, né, Simão Rodrigo? E foram todos vendidos aqui no nosso congresso. Graças a Deus, durante o congresso, os irmãos adquiriram o box. Então vocês podem também comprar na loja física. Bem dito, pastor. Em toda a rede da CPAD você encontra a teologia sistemática carismática. Pronto, meus irmãos. Eu quero dizer a todos que eu conheço o pastor César há muito tempo e também leio as obras dele e faço jus aqui às suas palavras, e vocês podem adquirir. Ele tem várias obras lançadas. Quantas obras pela CPAD? Pela CPAD são 8 obras. 8 obras, né? Tem até aqui, foi colocado essa daqui. O Marketing para a Escola do Carro foi a primeira obra. Depois,
Depois nós temos o Mundo de Rebeca, depois nós temos Davi em coautoria, depois nós temos uma pedagogia para a educação cristã, depois nós temos Pentecostalismo pós-modernidade, Sermão do Monte e Milagres de Jesus. Pronto, meus irmãos. Quero agradecer a todos que estão aí. Aqui nós temos 287 pessoas aqui nesse... E tem os outros canais que estão transmitindo aí. Quero agradecer a cada irmão que manda muita mensagem aqui. Meu Deus, é coisa demais, viu? Olha, Deus abençoe. Aqui os irmãos colocaram. Nós vamos já para a nossa EBD. Irmão Rodrigo, orando a Deus e agradecemos a todos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento, pelo esclarecimento que nós tivemos através da vida do pastor César Moisés, da vida do pastor Ziel, que o Senhor continue abençoando os seus ministérios, que o Senhor continue abençoando todos os irmãos que estavam assistindo, Senhor, que a tua palavra seja propagada nos quatro cantos desta terra. Em nome de Jesus pedimos essas coisas e te agradecemos. Amém.